Boa noite, ouvintes. Mais uma vez estamos convosco e eu quero continuar no mesmo assunto da nossa última conversação aqui sobre o perdão. Porque é necessário aprender a conceder o perdão, como também pedir. E se você errou contra alguém, é contra este alguém que você tem que ir, seja o patrão, seja a vizinha, seja o pai, seja a mãe, seja a esposa, seja o esposo. Como falamos na vez passada, que todos somos falhos e todos nós precisamos saber disto, que ninguém é perfeito. E a vida, dois, como quem diz, quem come um bom tanto de sal juntos, sabe, conhece melhor do que quem é quem. Ele conhece as suas fraquezas, mas conhece as suas virtudes. Ela, da mesma forma, lhe conhece nos pontos fortes como nos elos débeis, não é certo? Então, é preciso ter esta humildade. Não importa quão bom você seja, quão grande você seja, quão importante personagem você seja, tem momentos que se não der aquela marcha ré, vai, como diz o crentão, apodrecer ali naquele beco sem saída. Não importa se seja uma Ferrari. Então é necessário fazer isto. E simplesmente acertar contra quem errou. Porque o pecado na vida é o grande tropeço, é o que impede as bênçãos de Deus. Em Isaías 59, verso 1, nos diz: a mão do Senhor não está encolhida para não poder abençoar, nem seus ouvidos agravados, feridos para não poder vos ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Quer dizer, o pecado foi o que rompeu a relação entre Deus e o homem. E até hoje segue rompendo. Mas graças a Deus, Deus colocou um antídoto contra o pecado, o sangue de Jesus Cristo, que você pode acioná-lo através de um genuíno, sincero e verdadeiro arrependimento. Então nós queremos prosseguir no mesmo assunto. Você me perdoa? E se deve buscar o perdão na fonte contra quem você errou. E as Escrituras é bem clara em nos dizer em Provérbios 28, 13, que aquele que encobre os seus pecados, seus erros, não prosperará. Vou repetir, aquele que encobre seus erros não prosperará. Mas aquele que confessa, primeira coisa, confessa e deixa. Não é confessar e seguir. Não. E deixa. Vai encontrar misericórdia. Encontrará misericórdia. Então é preciso virar as costas para a coisa errada. Então vejamos que é necessário você perdoar. Qual o homem que é o esposo que não erra? A irmã que não erra contra seu marido.
aqueles gritos, aquelas palavras grosseiras, minha irmã, meu irmão. Como cristão, como pode dormires em paz? Como pode orar a Deus e pedir, e orar ao Pai Nosso e dizer: perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores? Como que você pode orar ao Pai Nosso? Muitas vezes, geralmente, se entende muito mal o que é o perdão. Muitos pensam que é esquecer. Não, não há como esquecer. Porque nós somos humanos, temos a memória, vamos sempre recordar. É verdade. Sempre a gente vai recordar, vai lembrar. Mas perdoar não quer dizer esquecer. É você não levar aquilo mais em conta. É você desconsiderar aquele erro, aquela falha. É você não levar isto em conta. Porque quem pode esquecer é só Deus. Quem justifica é Deus. Deus, ele perdoa e ele justifica. Justificar é como se nunca você fez aquilo de errado. Mas nós somos humanos. Não há como. Então veja você. Muitos pensam, eu perdoo, mas não esqueço. Não. Esquecer é uma coisa. Só não leve mais aquilo. Se você tem tem alguma divergência aqui e ali, aí que está o maior problema. Não vá você como uma coveira, um coveiro lá no cemitério arrancar aqueles velhos defuntos. Você me fez aquilo certa vez, você me fez aquilo, você isso, você aquilo. Mulher, mulher do céu, quantas vezes eu já lhe pedi perdão, diante de Deus, você me perdoou, oramos, tudo, e agora você está fazendo o papel do diabo, que é acusando. Ora, não seja você um coveiro também, né, meu irmão? Quando você concede o perdão, faça perante Deus. Ponha debaixo do sangue de Cristo e respeite o sacrifício, este sangue, esta vida que Deus ofereceu pelos nossos pecados. E não vai você fazer o papel do diabo, porque o diabo, ele é o acusador. Satanás é o acusador. E geralmente quando dá um novo desentendimento ou qualquer coisa, porque quem é que não tem seus contratempos? Desde que não pare na delegacia, né? Desde que não discuta diante das crianças, mas sente, aprenda a resolver as coisas na hora certa. Aprenda isto, meu irmão, minha irmã. O que acontece é que não fique puxando coisas velhas de volta, porque aí o problema está. Às vezes não é nela, não é nele, não é naquela família, não é naquele irmão, não é naquele ministério. O problema está em você. Você que é o problema. Você que é o problema. Então, vamos dizer, a ferida maior, como diz o profeta, pode causar numa pessoa é a traição. Quer dizer que eu perdoar, eu tenho que recebê-la de volta, recebê-lo de volta? Seria bom, mas tem uma coisa, não é necessário. O perdão é soltar a pessoa espiritualmente.
Se você tem todo o direito, tem todo o direito. Entende? Ah, eu perdoo, mas eu não quero andar naquela companhia porque eu sei como ela é, como ele é, aquela amiga, eu sei, e amanhã ou depois vai dar errado. Então, perdoa, tudo bem, e tenha uma certa prudência. Não vai andar pelo mesmo trilho que levou a estas coisas, não é certo? Pelo mesmo caminho. Então, você simplesmente, se é uma questão entre o casal, você me perdoa? Não, eu não te perdoo. Nunca! Olha, você que pediu de coração, você está livre. Agora, o pior é ele ou ela que não sabe perdoar. Você está livre perante Deus. Se não está perante ele ou ela, mas perante Deus, você está livre. Mas você tem direito? Tem direito. Em Mateus 19, eles perguntaram a Jesus. Deixa-me ver aqui. Olha bem. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés mandou que dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então vocês vejam que é muito claro nas palavras do Senhor Jesus, quando ele foi interrogado a respeito de casamento e divórcio. A única oportunidade, a única vez que o homem tem condição, por exemplo, pode voltar a casar de novo é se sua esposa errou contra ele. E desde que ele não seja culpado nisto. Por isso que todo caso é visto caso a caso. Não é uma fórmula geral. Então veja vocês, não protege o lar, não protege e termina a coisa, expõe e acontece, para depois dizer eu estou livre. E na mensagem casamento e divórcio, o profeta disse, ele pode, ela não. Agora brigue com Deus. Porque antigamente, veja só, qualquer coisa o homem podia despedir a mulher, da carta de divórcio, não gosto mais de você, você me incomoda o tempo todo, você fez isso, suma da minha frente. Era um direito, mas Jesus diz só por infidelidade conjugal. Mas hoje o que eu quero dizer é que existe as diferenças. E antes de buscar uma superação,
pelo contrário, às vezes procura abrir mais essa diferença, fazer com que ela seja maior, a ponto que engula toda a família. Então vejamos, irmãos, que é necessário aprender a superar as coisas, saber perdoar. Mas o orgulho às vezes não deixa pedir perdão e nem dar perdão. É isso que acontece. E quer o quê? Separação, a lei permite. Ninguém é obrigado a viver com ninguém, mas em Romanos capítulo 7, Paulo disse: a mulher tem marido vivo e casa com outro, será chamada adúltera. E lugar de adúltero é no inferno. Nossas leis não veem assim, não pode ver da maneira bíblica, porque a lei ela vai seguindo os costumes do povo. Vai organizando, legalizando e assim por diante. Mas antes de você querer se separar, eu diria uma coisa: analise bem, minha irmã. Analise bem, meu irmão. Analise as consequências. Porque não existe separação sem dor. Quer dizer que é mais fácil se separar do que perdoar? É mais fácil deixar essas crianças, marcar essas crianças? Você analise. Mas o egoísmo é tão grande que as pessoas não olham mais pelos outros. Olha por si, pelo seu ego. Ele fez isso, ela fez isso. Esta deveria ser uma palavra que cada casal teria que proibir. Você vai casar um dia, moço? Proponha isso contigo. Aconteça o que acontecer, mas nunca eu vou me separar de você. Porque isso atrai demônios. É igual dizer, eu vou me suicidar. E tudo dali para frente parece que é mesmo para se suicidar. Parece que é mesmo para se separar. Pare, sente, analise. Eu já vi pessoas dizendo: eu joguei meu casamento fora. Eu joguei. Quer dizer, eu fui uma estúpida quando a Escritura nos diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Não diz que o homem, a mulher sábia edifica o seu lar. Mas a tola destrói com as próprias mãos. Quer bater de frente, quer ser uma mulher macho, sim senhor, né? Tem todos os direitos. Então, veja, eu estou falando bastante então, né? Mas vamos aqui. Quando você perdoa, a primeira regra seria essa: nunca queira saber aquilo que você não gostaria de descobrir. Mas quando você deu perdão, você fez a maior e melhor coisa. Eu quero lhe dizer, dou um conselho, e o mais é contigo. Não procure querer entrar em detalhes. Há um velho ditado que diz que o diabo está em detalhes, e na verdade é.
como foi, como não foi, começa aqui, começa, estica aqui, começa outra coisa, e coisa, e coisa. Gente, o meu conselho é: não procure entrar em detalhes. Se a pessoa voluntariamente quer detalhar, é com ela, mas você não seja um detetive. Porque o genuíno arrependimento, ele se expõe, a pessoa se expõe voluntariamente por causa, ele é constrangido, ela é constrangida, qualquer cristão. Como que um cristão vai conseguir conviver em paz com sua consciência, com seu coração, estando em uma situação errada? Não. Isso é difícil de compreender. Então, todas as coisas também, há um outro ponto. Em todas as coisas tem que você agir na hora certa. Nem antes e nem depois. Ore, peça a Deus. Você quer conversar com esse filho? Peça a Deus que lhe dê um momento próprio e que ele conduza essa conversação. Aí sim, essa filha rebelde, ela vai ouvir, porque Deus pôs este momento. Você orou por isso. E orou para que Deus colocasse dentro dele ou dela os conselhos, não é isto? Veja você, tem a hora certa. Tem a hora certa. E se precisa da ajuda de alguém, procure. Muitas coisas você dá conta de vencer sozinho, sozinha, mas há várias coisas, muitas delas também, você precisa de ajuda, você não consegue vencer sozinho. Agora, se você vai acertar, acerte tudo. Não deixe nada para trás. Mostre realmente arrependido, arrependida, disposta a mudar, caminhar diferente. E peça a graça de Deus para isto. Faça dessa maneira e Deus vai lhe dar graça. Falamos aqui a vez passada do Mombrana contando um assunto de uma mulher que tinha problema, doença, um tipo de psíquico, sei lá, meia louca, depressiva, e ele encontrou ela no hospital esfregando um lenço e dizendo: tudo vai explodir. Irmão Brana disse: olha, você tem alguma coisa a acertar em sua vida? Não, eu sou professor de escola dominical. Pois é, bom, mas eu vejo você em um carro verde, junto a um trilho de ferro, com um homem loiro, e nesse tempo teu marido estava na guerra e ele tem cabelos negros. E quase que o trem pegou o vosso carro, pegou o carro. Não conte isto para ninguém, Mombrana. A coisa estava escondida. Eu já confessei a Deus. Mombrana disse: um momento, você não confessou a Deus. Você não pecou contra Deus, você pecou contra o seu marido. Vá e acerte. Não posso. Olha, o assunto é seu, a opção é sua. Quer dizer, você vai para o inferno. Ou acha que isso não vai para o inferno? Vai. Se você errou, volte lá onde você errou. Errou contra ela, contra ele? Vai lá. Ah, mas custa pressão? Sim. Deveria ter pensado antes. Não importa passar vergonha, vexame, lutas, não importa se isso vai terminar da pior maneira, mas a pior maneira ainda não é nada diante do juízo final. Porque o juízo final será para pessoas, o juízo de Deus para as pessoas que não se julgaram, não se corrigiram, não se acertaram.
aqui. Por isso a Escritura diz, conserte enquanto está indo a caminho, antes do oficial te encerrar na prisão. Mas simplesmente põe as coisas certas, com um genuíno arrependimento, de uma maneira certa, e procure dali para diante viver de uma maneira que inspire confiança. Inspire confiança. E você, irmão, tem que dar essa oportunidade. Confiar. Crer. Sempre eu digo, eu não sei qual é o primeiro pecado que uma pessoa cometa, mas geralmente o segundo é a mentira. A maioria das vezes a mentira segue em segundo lugar. Mas você deva confiar e olhar para frente. Você não casou para se separar. Você não casou para viver brigando, discutindo, como dois cachorros. Não, você não casou para isto. Aprenda a superar vossas diferenças ou as mesmas vos afogarão. Esta é a verdade. Procure andar de uma maneira que não dê lugar ao pecado, às aparências. E hoje nós vivemos um tempo de tanta facilidade para pecar, para errar. Eu faço uma pergunta. Por que é que você tem que estar escondendo este celular? Apagando essas mensagens? Muita gente que tem vendido a sua primogenitura com este Face, não é certo? Com essas conversas sociais, amizades aí fora. Quantos têm errado? Falhado? Ora, quando que você vai inspirar confiança agindo desta maneira? De uma maneira furtiva? Escondendo? Não. Cochichando? Então não dê lugar ao pecado. Caminhe de um modo que transpareça confiança. Inspire confiança. Mamãe, a senhora não confia em mim? Faça por onde confiar. Não é palavras, não. Ande de uma maneira que eu não tenha que me preocupar. Agora, diz uma coisa e faz outra. Diz que vai estudar, vai para a escola e vai lá para outros lados. Como que vai confiar? A única maneira, irmãos, de fugir da prostituição é fazer o que José do Egito fez. Mas a Bíblia diz, resistir o pecado. Como? O irmão Brana diz, resistir é dar as costas. A prostituição, o espírito, é isso aí, só tem uma maneira de vencer isto. Vire as costas para isso. Não olhe para essas coisas, não ouça. Tem que isso ser cancelado aqui, na mente. Sexo está na mente, em primeiro lugar. Então, é aqui que você breca ele. Não abra sua mente para estas coisas erradas, internet, certas coisas erradas, e como está cheio de pornografia, propagandas e essas liberdades, esses tipos de vestes imorais.
Ora, não ande, irmã, de uma maneira para chamar a atenção dos homens. O homem olha, já sabe mais ou menos o que ela quer. Entende? Essa veste sensual, este andar sensual, esta roupa apertada, mostrando os seios, e sei lá mais o quê. Ora, Deus vai te julgar. É como disse Jesus: se um homem olhar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração, já adulterou com ela. Antigamente na lei tinha que unir corpos, mas hoje não, basta olhar e cobiçar. Mas será que é só homem que cobiça mulher? Ou será que ela não cobiça esses bonitões aí, artistas, e esses, como diz a Bíblia, anjos do diabo? Não vai cobiçar um barrigudo careca, perna torta, feio, velho? A não ser que não tenha dinheiro, né? Se tem, é diferente. Diz que uma carteira recheada não elimina qualquer defeito. Mas vamos seguir adiante aqui. Não dê lugar ao mal. Fuja. Porque Deus vai te julgar pelo Espírito que está dentro de você. Se eu não me engano, mensagem E Não Sabeis, lá pelo parágrafo 156, por aí, o profeta diz: nem precisa ter um ato imoral, basta tocar. É o Espírito que faz as coisas. Agora, você não pode vencer sozinha. Vencer sozinho? Procure. Você tem um esposo para lhe ajudar, a esposa para lhe ajudar. Tem um pastor, tem pessoas que possam lhe ajudar. Mas desculpa, tem pastor que vou dizer, tinha que estar na cadeia. É preciso. A coisa mais importante, eu quero dizer, é minhas conclusões, que eu já vi o homem proteger a mulher proteger, o casamento se proteger. Você sabe qual é o segredo? É os dois ser bem casados, se dar bem. É a proteção. Isso é o mais importante. Então, vamos ver que nunca use do erro um do outro. Vamos voltar aos nossos assuntos. O erro cotidiano, falha, para humilhar, para pisar, para envergonhar. E que eu digo isso, quando um homem ou uma mulher, um fala do outro, você está falando de você. Você está despindo a você. Quando você fala do seu marido, você está despindo a você mesmo, mostrando as suas fraquezas. Não é dele, porque ele é a tua cabeça. Irmão, você está despindo a você mesmo falando dela. Então, vivam a vida limpa, correta, sejam autênticos, sinceros, sejam transparentes um com o outro. Não faça nada para despertar um ciúme louco, doentio, porque isso é um espírito, não é prova de amor, não. É um espírito. Entende? O espírito, o ciúme, a Bíblia nos adverte sobre isto. Quando alguém é tomado por este espírito, e quem tem ciúme está sempre acusando, sempre vendo fantasmas. Por fim, quem é que não cansa de acusações e mais acusações?
Por isso, irmãos, a desconfiança, ela nada mais é do que uma rachadura. E a rachadura é o princípio da derrocada, é o princípio da queda daquela casa, daquele prédio. Então, conserte vossas rachaduras. Veja só, Deus os abençoe. Há muitas coisas que gostaríamos de seguir falando. Agora, não sei se você se agrada de ouvir isto, mas eu digo, é de coração, é para vos ajudar. E se ajudar eu me sinto feliz com isto. Que Deus te abençoe, mas aprenda a perdoar. Somente isso, aprenda. Peça a Deus e aprenda a pedir perdão. Não arraste esse monte de coisas que um dia pode te mandar para o inferno. O perdão, o arrependimento é uma libertação. Que Deus os abençoe, que isso seja praticado em casa, com os vizinhos, entre parentes. Se alguém lhe deu prejuízo, fez isso, deixe para lá, do que você ficar se amargurando, se acabando com isto. Que Deus te ajude. Em nome de Jesus. Amém.